Olá, querido viajante e seguidor de Lígia no Mundo. Estou falando diretamente do aeroporto de Recife, onde estaremos daqui a pouco tomando o nosso voo com destino a Maceió e de lá vamos pegar o MSC Grandiosa. Hoje, quando chegamos aqui, fomos informados que o nosso voo foi cancelado. Fortes emoções logo no início da viagem, né, pessoal? Mas tudo bem, porque nós fizemos o agendamento do nosso voo para o dia anterior ao dia que na realidade vamos ter que embarcar. E essa daí é uma das dicas já importantes que o viajante que está saindo de uma outra cidade que não é a cidade do próprio navio deve prever que pode ocorrer essa situação de um voo ser cancelado ou atrasado. E se você tiver marcado o voo para o mesmo dia em que você irá embarcar, você estará em apuros. Então, fique ligado. Olá, querido viajante e seguidor de Lígia no Mundo. Estou agora no Mercado das Artes, na cidade de Maceió, e estou para embarcar não no navio MSC Grandiosa, porque este deveria ter chegado aqui às 9h30 da manhã, por aí, e não chegou. Na verdade, houve um problema de emergência, que está sendo inclusive divulgado aí, tem várias versões na internet, e por isso vamos ter que embarcar nesses ônibus com destino a Salvador. Então todo esse pessoal que você está vendo aqui é o pessoal que vai embarcar de ônibus de Maceió para Salvador. Depois de 11 horas de trajeto, finalmente chegamos no MSC. Estamos embarcando, levando nossas malas, porque dessa maneira a gente chega bem mais rápido na cabine com as malas, até porque nós estamos numa situação aqui de um check-in de emergência, né? Mesmo cansados, como não podíamos perder mais nenhum minuto de diversão, nos arrumamos para jantar e depois curtir a festa Noite Branca. O navio sempre organiza festas temáticas como esta durante o cruzeiro de 7 dias. No dia seguinte, já descansados, fomos conhecer o café da manhã do restaurante principal chamado Marketplace. Uma dúvida que muita gente tem quando vem no navio é se deve ou não pegar o pacote de bebida. E no caso de não pegar o pacote de bebida, se vai ficar sem ter o que beber. Mas, claro que durante o horário do café da manhã, as máquinas estão com os sucos liberados, sucos de máquina, a água à vontade, o café e chá. E além disso, o leite quente. Depois do café, embora o dia estivesse nublado, tinha gente aproveitando as piscinas e brincando com os recreadores. Essa piscina, ao lado da piscina principal, tem o teto retrátil e 2 jacuzzis aquecidas. Uma curiosidade é que a água das piscinas do navio é água dessalinizada com um pouco de cloro. O navio tem incluído para todos os viajantes o restaurante buffet, mas quem desejar ter experiências diferentes, nos chamados restaurantes de especialidades, reserva e paga por fora. Tem como saber dos valores no site do MSC quando você já tiver o seu código de reserva, e quando chegar no navio, você telefona para o birô de reservas dos restaurantes e já marca todos que desejar para todo o tempo do seu cruzeiro.
Nosso almoço foi no restaurante Butcher's Cut, localizado na rua principal do navio. Todo cruzeiro tem sempre uma área de compras e de entretenimento para os adultos. E aqui no MSC Grandiosa é a Galeria Grandiosa, que é a área de entretenimento que o navio oferece, com restaurantes temáticos no andar de cima, além de várias lojas onde o passageiro pode fazer uso do seu Cruise Card, que é o cartão que todo mundo, quando chega no navio, recebe esse cartão para abrir a cabine, e ele é também o seu cartão de consumo. Então, com o Cruise Card, o cliente vai passando pelas lojas e vai comprando. É esse bichinho aqui, ó. A rua principal estava cheia de lojas com promoções e tinha muita gente aproveitando para comprar maquiagens, perfumes, bolsas, relógios e outras coisinhas. Uma dica importante para você que deseja fazer compras no navio é que as promoções costumam ocorrer 1 ou 2 dias antes da parada em Santos. Por isso, fique de olho para não perder a oportunidade. Jean-Philippe Maury, chefe francês considerado o melhor confeiteiro da França, tem uma chocolateria funcionando na Galeria Grandiosa. Nela, você pode comprar várias opções de doces disponíveis no balcão, pode inclusive personalizar sua barra de chocolate e desfrutar das opções do cardápio da cafeteria com uma bela vista para o mar. Hoje estamos jantando no La Perle Grise, que é um restaurante com a temática de pérolas, e cada noite ele faz uma noite temática. E hoje é noite italiana. E encerramos essa noite assistindo a um belo show no principal teatro do navio. Esse aqui é o jornal de bordo. Toda noite anterior, eles colocam na cabine com a arrumação ou por debaixo da porta. E aí nele você pode ver todos os detalhes da programação do dia seguinte. As ofertas que estão nas lojas. Aqui você tem a programação de tudo que está acontecendo por horário.
durante o dia todo, manhã, tarde e noite. Aqui você tem alguns destaques especiais do cassino, do spa, dos bares. Aqui você tem um destaque sobre o entretenimento, qual vai ser o show do dia, quais são os horários que ele vai acontecer. No caso, são 3 horários por dia, às 7 horas, às 8h45 e às 21h15. Para esses shows, você pode fazer, inclusive, a reserva antecipada de assento no próprio aplicativo da MSC. E eu recomendo que você faça isso, porque lota bastante e a pessoa termina assistindo o show em pé. Na última página, você vê os horários de abertura dos restaurantes gratuitos e também dos restaurantes temáticos, tanto no café, no almoço e no jantar. E os bares também. A área do Kids Club. Por falar em Kids Club, esse aqui é o programa que também vem junto com o programa principal, só relativo ao Kids Club. Uma curiosidade sobre os navios da MSC é que essa empresa italiana segue uma tradição na Itália, que é ser supersticioso com relação ao número 17. Por isso, no MSC Grandiosa, são 19 andares, faltando o número 17. Isso também ocorre com outros navios da MSC. Outra curiosidade sobre o MSC Grandiosa é que cada andar do navio ou cada deck é dedicado a um artista diferente. Esse aqui, que é o 14, onde nós estamos, é dedicado ao René Magritte. E caminhando pelos corredores do andar, você vai encontrar obras deste artista com uma releitura, incluindo nelas o navio. No navio MSC Grandiosa, a diversão é garantida para todas as idades. Para os adultos, a área de entretenimento oferece uma variedade de opções, desde uma quadra poliesportiva até uma academia de ginástica completa para manter o condicionamento físico em dia. Os jovens podem desfrutar de uma área cheia de jogos eletrônicos, mas a grande estrela do navio é o parque aquático, com 3 tobogãs super legais e um circuito no estilo arborismo. Depois de um dia cheio de diversão nos toboáguas, assistimos o show da noite, que era com uma trilha sonora de rock and roll. O jantar desta noite foi no restaurante francês chamado L'Atelier Bistrot, outro restaurante de especialidades que o navio oferece, e eu adorei a experiência. Nosso desembarque em Santos ocorreu pelas escadas com acesso direto ao pier e depois tomamos um ônibus interno até o terminal de passageiros. O
O lado de fora do terminal estava bem cheio, mas não tivemos dificuldades em tomar um táxi que nos levou direto ao Museu do Pelé, no Centro Histórico de Santos. Depois de 2 dias de navegação, finalmente chegamos à cidade de Santos. Estamos visitando agora o Museu do Pelé. Daqui a pouco faremos um passeio pela linha turística de bonde e terminaremos as visitas no Museu do Café. A Estação do Valongo está em frente ao Museu do Pelé e desse prédio de 1867 sai o passeio da linha turística de bonde. Os elétricos do século XIX e XX percorrem o Centro Histórico de Santos em um roteiro adaptado com sistema de audioguia e libras. Os motorneiros e condutores vestem réplicas do uniforme original da época em que os bondes eram a principal forma de transporte na cidade. O trajeto dura cerca de 15 minutos e o ingresso custa apenas R$ 7,00. Para maiores informações sobre os horários de partida, você deve consultar o site que deixo aqui na tela. Depois do passeio, eu quis ver de perto alguns monumentos, como a Casa Azulejada, o monumento a Bartolomeu Lourenço de Gusmão, inventor do balão de ar quente, e a estátua de José Bonifácio fazendo selfie. Chegamos ao antigo prédio da Bolsa de Café, que atualmente abriga o acervo do Museu do Café. Achei o museu muito completo e interessante. Você não deve perder a oportunidade de visitá-lo, principalmente aos sábados, quando a entrada é gratuita. Depois das visitas ao centro histórico, tomamos um transporte até a cafeteria boutique chamada A Casa, localizada no bairro do Boqueirão. Após um merecido descanso e fazer um lanche, seguimos para a Rua Gastronômica Tolentino Filgueiras, com variadas opções de restaurantes. Após uma curta caminhada, chegamos até a Praça das Bandeiras e vimos de perto o famoso jardim à beira-mar da Praia de Santos. Visitamos a cidade de Santos e estamos de volta. Ainda bem, meu Deus do céu, ó. Voltamos. Na parada em Santos subiram muitos novos passageiros e sempre que o viajante embarca num navio, deve acompanhar as instruções de emergência que são mostradas na TV da sua cabine e depois deve ir escanear o seu cartão da cabine no ponto de encontro que já vem informado no próprio cartão. Como ainda não havíamos feito isso desde a nossa chegada, aproveitamos para fazer nesta ocasião.
Seguimos para a piscina onde estava acontecendo a festa de partida do navio e estava com bastante gente. Aproveitamos alguns minutos na jacuzzi e fomos nos arrumar para o jantar. Ainda foi possível curtir da nossa varanda a partida do navio da cidade de Santos. Estamos saindo aqui do Porto de Santos e é muito legal os outros barcos que se aproximam para ver a partida do navio MSC Grandiosa. O jantar desta noite foi no japonês e o final da noite foi com um show de stand-up do ator e comediante Eric Johnson. Vou ficando por aqui e até a continuação desta viagem no próximo vídeo.